que claramente, assim, eu acho difícil você usar a palavra democracia para falar da CBF. Quando se determina dessa forma quem podem ser os candidatos a serem votados. Eu não consigo entender que essa palavra ela se adequa ao cenário da CBF. E aí parece muito claro, porque eles querem vender dessa forma, né? A CBF, o Samir e todo mundo que está junto com ele nesse caso, de que é uma renovação. E eu não sei se passa pela escolha deles ser o Samir, ser um cara mais jovem. E quem sabe que as pessoas entendam que isso é renovação. E definitivamente não é. Renovação, a gente está falando de renovação de ideias. Perfeito. Não renovação de sair uma pessoa de 60, 70 anos para uma pessoa de 40 anos. Dane-se. Se as ideias forem as mesmas, não tem nenhuma renovação aí. Você só muda a carinha de um para outro. Agora, renovação, de fato, aí eu quero ver se a CBF vai fazer, se o Samir vai fazer. Eu passei o fim de semana conversando muito com pessoas da política da CBF. Inclusive trouxe na quinta-feira ou na sexta-feira aqui a informação de que a oposição ao Edinaldo tinha convicção de que o Gilmar Mendes não ia se meter dessa vez. Uhum. Trouxe essa informação. Mas quem é a oposição ao Edinaldo? Hoje é todo mundo, né? Hoje virou todo mundo, Aí né? É que tá, Hoje né? virou todo mundo. Por quê? Porque ele conseguiu se desidratar tão rapidamente assim. E tá claro para todo mundo que a escolha do Samir em especial passa por isso. Um cara jovem, um cara forte, que passa a imagem de saúde, passa a imagem de um cara jovial. E um cara político, né? Então, que sabe muito usar os termos. Então, assim, se você pega a faixa etária dos últimos presidentes, né? Ricardo Teixeira, Marim, Del Nero, Coronel Edinaldo, Nunes. Coronel Nunes. Então, assim, há sim, isso aí é informação, há sim o uso da imagem do Samir Chaud, um cara jovem, sorriso bonito e tudo, forte, né, malhado. Há essa mudança para trazer essa coisa de renovação que é engodo. Tem saúde até no nome, né? Que é Isso engodo. me lembra um movimento, óbvio, não comparando, porque é loucura fazer essa comparação, mas lembra muito o movimento do caçador de Marajás. Collor, exatamente. Lembra muito que foi feito com Collor lá na eleição de 89, total, que, aliás, 89, o último ano em que houve 2 candidatos na eleição da CBF. E assim, a gente tá fazendo um julgamento, eu não conheço o Samir, ele é agora que começaram a criar os perfis do Samir. O Samir é um cara que foi eleito na Federação de Roraima e não nem assumiu ainda. O pai dele tá lá há 40 anos, ele vai assumir, ele vai gerir o futebol brasileiro sem nunca ter gerido nenhuma federação, que é minúscula, que só tem... E aqui só tem 10 clubes, a demanda ela é muito menor do que uma federação que tem um campeonato com pressão, com uma porrada de patrocinador, enfim, que tem muito direito de televisão. Tudo isso vai formando um gestor. Eu não conheço a trajetória do Samir, pode ser que ele dê um grande gestor. No futebol não é uma longa trajetória. Não é, ele é uma aposta que pra mim... tem uma trajetória de 40 claramente, anos. é muito maior. É a união da imagem com o sobrenome e o momento que fala, precisamos entregar algo pro mercado com um rosto diferente. Eu acho que o Samir se enquadra em vários desses predicados. Acho que a gente tem que tomar cuidado aqui para ele não tem culpa também, não ser injusto e também não ser preconceituoso. Acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Eu não conheço o Samir enquanto gestor. Perfeito. Não conheço. Então não sei se ele é um bom ou um gestor ruim. As pessoas em Roraima. Sei que ele é um médico infectologista, muito bem sucedido, que ele... Trabalhou com política também, né? Que ele foi secretário, Isso. que ele foi presidente de sindicato de medicina e tudo. Na federação ele era vice do pai dele, que é presidente há 40 anos, não sei o que ele fazia. Numa federação que tem 10 clubes profissionais no masculino, 10 clubes profissionais no masculino, e uma federação que não tem nenhum clube numa divisão em que você chega subindo no campo, né? O único clube de Roraima numa série nacional é o clube que está na Série D, que ele conquista a vaga via campeonato estadual. Não tem como não ter um representante. Não tem como não ter um representante de Roraima na Série D. Na Série C, nenhum. Na Série B, nenhum. E muito menos na Série A. Então, assim, eu não sei
o que a experiência dele como vice da Federação de Roraima o credencia para ser presidente da CBF. É que eu acho que mesmo que eu concordo que a gente não pode fazer um pré-julgamento e nem ter um pré-conceito. Mas acho que é importante a gente entender como o geral assim, das coisas é que experiência vai fazer diferença para você ser o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Ainda mais entendendo. De novo, eu acho que a gente tem que ter o cuidado de fato porque muita gente, né, tem falado a grandiosa Federação Roraimense. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado de não ter o preconceito, ao mesmo tempo entender o tamanho da Federação de Roraima comparada a outras federações do futebol brasileiro para habilitá-lo ou não para um cargo desse tamanho. O Flamengo começou uma mudança profunda na sua gestão com um cara que tinha zero experiência no futebol. A chapa do Eduardo Bandeira de Mello era uma galera que vinha do mercado financeiro, tinha trabalho bem BNDES, não sei o quê. Aí você vê assim, putz, para o que o Flamengo precisava, aquela galera, a expertise deles fazia sentido porque eles iam gerir contas, né? Eles iam tentar fazer um clube se tornar viável, com uma potência bizarra de arrecadação, mas que estava cheio de rombo. E isso eles entregaram. A questão do futebol era a maior crítica, né? Porque era uma gestão que ajustou as contas, mas não dava título, por mais que uma coisa estivesse ligada à outra. E, em parte, a mesma galera acabou seguindo e os títulos vieram. Vieram quando eles trouxeram, e eu sou um cara que critico pra caramba, mas não há dúvida de que ele conhece de futebol, apesar de tomar várias decisões erradas e várias certas, quando trouxe o Marcos Braz, por exemplo. O que eu quero dizer com isso é que eu assim, acho que o Romildo no Grêmio é uma pode ser. O que eu quero dizer com isso é a Leila, é a mesma coisa, assim, não ter experiência com futebol não vai te fazer um gestor necessariamente ruim. Pode ser que dê certo. Só que aí você precisa ver, tem que ver a rodagem da experiência do cara. Se o que ele geriu, no caso da Leila, ela tinha uma empresa gigantesca. Sim. O Eduardo Bandeira de Mello trabalhou com finança a vida inteira. Tinha a ver. O Samir é um cara que trabalhou em Secretaria de Saúde, em sindicato de médico. E aí eu tô vendo a matéria da Infomoney, que acho que foi ontem, lembrando que ele foi suspenso por 2 anos já da função de perito médico do Tribunal de Justiça de Roraima por erro de laudo e responde a um processo de improbidade administrativa. E, segundo o Ministério Público de Roraima, é acusado de integrar um esquema de falsificação de documento enquanto ocupava o cargo de diretor-geral do Hospital Geral de Roraima. Então, isso para mim é importante. Claro. Porque, assim, ele gerir um hospital, pode ser que ele adapte essa gerência para a CBF, pode, o hospital é algo altamente complexo. Mas quando a Infomoney lembra que ele tem uma acusação no Ministério Público, que aquele cargo que ele exerceu foi mal exercido e tem uma acusação de esquema de falsificação de documento, isso pra mim me preocupa, porque a Leila não tinha nada disso, o Romildo não tinha nada disso, o Eduardo Bandeira de Mello, até onde eu sei, também não tinha nada disso. Então... Não, e isso é engraçado que você usou a comparação do Flamengo, porque é exatamente isso. Por exemplo, o Corinthians é o time que muitas vezes discute isso, né? Quando teve a renovação de presidente, esse cara não pode ser porque ele não sabe o que é o Corinthians. Não, porque os caras que sabem o que é o Corinthians, os caras estão colocaram em uma situação ótima. Porque é sempre isso, né? O cara de fora, o cara não sabe como é o futebol. Pra fazer futebol, você tem que ser... Amigo, não é assim não. Às vezes é quem vem de fora que consegue salvar teu clube. Exatamente. E é a mesma coisa na CBF. Que ficam mais do mesmo, né? Se é quem conhece o clube... Depois de 20 anos com uma mesma galera. Mas a questão, neste caso, eu acho que a gente tem... a gente poderia ter 2 candidatos que um pode ter... e aí, de novo, assim, a gente não tem o conhecimento total do Samir, dos trabalhos de gestão do Samir e tal, mas a gente poderia ter ele e poderia ter o Reinaldo, presidente da Federação Paulista de Futebol, que poderia ter o Ronaldo. Que a gente está vendo com a mão na massa no futebol especificamente. Poderia ter o Ronaldo? Poderia ter o Ronaldo lá atrás, inclusive, quando o Ronaldo quis conversar com as federações. Então, vamos ouvir mais um trecho da entrevista que a Monique fez, porque a Monique perguntou sobre essa... Como vai se dizer... Foi perdendo o apoio, assim, ele foi definhando quase o Edinaldo, perdendo o apoio nesses últimos dias, obviamente, depois de cair com a decisão do TJ do Rio de Janeiro. E aí é óbvio que a pergunta ela também vai no ponto de, cara, por que ele perdeu o apoio agora e lá atrás, quando o Ronaldo queria falar com vocês nem abriram a porta pra ouvir o Ronaldo, assim, onde é que as coisas se perderam? Vamos ouvir. Em relação ao Ronaldo, eu já dei uma entrevista anterior, falei que
Não foi a forma correta de chegar nas federações. Eu acredito que alguém que queira participar de um pleito eleitoral importante, tem que haver o diálogo, né, verbal, e não por um e-mail formalizado para todas as federações, né, onde fazia críticas à gestão do ex-presidente, e eu acho que não foi a maneira correta de chegar até nós, até porque naquele momento os presidentes já tinham sua opinião formada e o seu lado já escolhido. Então, foi simplesmente por isso, mas a porta está aberta para diálogo. Não foi da forma que foi colocada, mas, inclusive, pode ser sim, a gente pode conversar, não tem problema nenhum. Acho ele um super atleta, uma pessoa que tem o seu conhecimento, a sua carreira, que também pode estar contribuindo. Eu acho que a hora não é hora de ataques nem de falácias, eu acho que é uma hora de uma união e a gente dá essa estabilidade institucional que a CBF precisa, e esses personagens são importantes sim para essa construção. Bom, então a explicação dele é que o Ronaldo não teve a abordagem correta com as federações. Mas isso casa, a gente conversava enquanto ele falava aí, eu já falei sobre isso aqui, casa com uma apuração que o UOL trouxe na época dessa polêmica, de que politicamente falando, o Ronaldo escolheu um caminho que não foi o mais sábio, talvez. Ele desde novembro falava que ia mandar uma carta para as federações de apresentação e ia conversar com as pessoas, aí passou novembro, dezembro, janeiro, veio o carnaval, e depois ele entrou em contato com as federações. Só que quando ele entrou em contato nesse e-mail padrão, não era um e-mail para cada um, era um e-mail só para todo mundo, ele já tinha ido na imprensa falar e fazer críticas ao processo, se eu não me engano. Eu não lembro dele já ter ido na imprensa, tô tentando achar a matéria, não lembro dele já ter ido na imprensa. Se eu não me engano, ou ele foi, o Galvão talvez ele tenha ido depois, mas acho que ele foi na Ana Maria Braga, se eu não me engano, antes também. E aí isso chateou muito alguns presidentes que poderiam ter dado ao Ronaldo mais ouvidos. Eu não estou defendendo aqui, dizendo que, tá vendo, o Ronaldo também... Eu acho que para um ambiente que é político, o Ronaldo entendeu que só o nome dele iria bastar. E não bastou. Acho que essa crítica do Sami casa com o que... Eu discordo. Eu acho que a postura do Ronaldo... Assim, e só para constar, falei isso algumas vezes e repito. Para mim, a candidatura do Ronaldo não me emocionava em nada. Uma candidatura que tem André Sanches junto, para mim é uma candidatura falida no nascedouro. Então, para pontuar, não estou aqui para defender a candidatura do Ronaldo, tá? Porque para mim, ele se juntar com o André Sanches, para mim já acabava com qualquer credibilidade da chapa, na minha modesta opinião. Mas, o Ronaldo mandou um e-mail dizendo, eu quero só ser recebido. Quero ser ouvido, Eu quero ser só recebido. Esse e-mail, ele disse que mandaria isso em novembro, teria esse contato com as federações. Foi em dezembro, tá? Que o Ronaldo deixou claro que ele queria. De quando foi, ele manda um e-mail dizendo, ele não manda um e-mail falando assim, me apoia. Ele manda um e-mail falando assim, me recebe, eu vou aí. Conversa comigo. E das 27, 21 disseram, não precisa nem vir. E os outros 6 não 21 não, 24. 24 disseram, não precisa nem vir, nós não vamos te receber. Mas isso eu tô contigo, é que o Sami fala que esse processo foi mal feito. Para chegar neles, a escolha foi ruim. Então, eu acho que agora é cômodo para ele. Eu não acho que isso seja motivo. Para você não receber o Ronaldo Fenômeno para tratar do futebol brasileiro. Não é a mesma discussão. Eu acho que é a mesma discussão. Mas, Tainá, eu quero encontrar com vocês. Fala, galera, eu queria que vocês me recebessem aí, e ele já a apuração do UOL. Tá. Não tô eu que estou dizendo. Tá bom. Eles tinham falado com cada um. Cara, vou lá, vou mandar um e-mail para vocês. Ele já tinha falado dos presidentes. Isso. Ele, não, beleza, manda e vamos. Aí eu não mando. Eu passo 3 meses e eu não faço esse contato. A primeira vez que eu falo sobre isso, eu estou na imprensa já criticando o processo sem ter mandado a carta antes. A carta veio depois. Eu não lembro da crítica. Eu tentei achar exatamente isso. Mas... Eu lembro dele, ele foi na Ana Maria Braga e ele fez uma reportagem com o Jornal Nacional falando sobre querer ser presidente da CBF. Não lembro de críticas nessa época à gestão das federações. Inclusive, eu acho que ele fala do processo. Eu acho que talvez mas por que ele ia falar já do processo? Talvez até numa estratégia de colocar primeiro o nome público para pressionar, para receberem ele. Porque às vezes você faz tudo
assim, na relação do e-mail, talvez você não tenha a resposta. Você vai pra imprensa primeiro, ó, eu sou o candidato. Claro. Pressiona as federações a recebê-lo. Se coloca no jogo. Aí esse a gente acabou de chegar no mesmo ponto. E, de novo, eu não tô aqui em posição de defender nada, não. Esta escolha foi mal vista por quem deveria ter sido afagado. E aí, assim, mas qual era a alternativa do Ronaldo? Qual o quê? Manda um e-mail e aí ele seria recebido. Não sei qual era o processo. Sei que o que ele escolheu foi se mal fosse recebido de outra forma, caras. seria? Eu acho que talvez uns 5 ou 6 ele talvez tivesse conseguido. Se ele tivesse costurado no bastidor, eu acho que talvez ele... Eu acho que é muito cômodo pro representante das 25 federações agora botar a culpa... mas ele bota agora. O UOL falou disso 2 meses atrás. Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Os presidentes podem não ter gostado da abordagem. Mas o que eles falaram oficialmente foi, Ronaldo, a gente não quer nem te ouvir. Não é porque a gente tá... Se eles botam lá, ó, achamos que você se portou muito mal, não sei o quê, não queremos nem ouvir. Perfeito. Eles não falaram isso. Eles falaram, pô, agradecemos o seu interesse, é que a gente está amplamente satisfeito com o presidente. Isso, então, assim, isso pra mim é por isso que essa fala do Samir, pra mim, não se sustenta em situação eu alguma. também acho. Porque, pô, Concordo. se você chegar lá e te fala assim, ó, pô, eu tô querendo ir aí só mostrar. Eu não tô pedindo apoio, não. Eu só quero mostrar o que eu quero fazer. Quais são as minhas ideias. Depois você decide se sou bom ou não. E os caras chegaram e falaram, não queremos. O que pra mim deixa muito claro que pouco importa quais são as ideias pro futebol brasileiro. Perfeito. Pouco importa quais são as ideias pro futebol brasileiro. Pouco importa quem é também, Porque é isso, assim, Formiga, se você quer aqui apresentar alguma coisa pra gente, tá bom, você é o Bruno Formiga, maneiro, importante e tal. Você não é o Ronaldo Fenômeno. Pra história do futebol brasileiro. Claro. O Ronaldo Fenômeno, pra história do futebol brasileiro, ele precisa ser recebido. Aí, não, eu recebi, eu te ouvi. De novo, não, a gente tá no mundo, eu concordo. Eu acho que deveria ser assim. A gente tá no mundo que deveria ser, não é o mundo, não é o fantástico mundo de Bob, não é o mundo ideal. Mas no mundo prático, ele é um ambiente político e, de novo, talvez a gente tenha chegado no mesmo ponto. Mais político do que deveria. É isso, a gente chegou no mesmo ponto. O ponto de que o Ronaldo, assim como nós, talvez tivesse achado que só o nome dele é isso, eu tenho que ser ouvido. E não foi, ele não costurou esse eu vou ser ouvido. Não bastou, entendeu? E aí vem um estatuto que é falho, que torna o ambiente ainda mais político, que para eu ser candidato eu preciso ter o apoio de 4 federações e dos clubes. Eu já parto de um lugar que eu preciso fazer costura. A ser 8 e 5. Eu preciso fazer costuras. Então isso já me torna ainda mais político. Se você tem um ambiente livre de que, meu irmão, todos podem ser candidatos, independente do suporte, eu preciso de um partido. Só que esse partido, na verdade, não é um partido, eu preciso de 4 partidos. Demais agora, né? E são partidos com mentalidades totalmente diferentes. Eu preciso convencer, sei lá, o Palmeiras, o Bragantino, sei lá, o Fortaleza e o Bahia. Pô, são 4 dirigentes diferentes. Entendeu? Isso torna o lugar, eu acho o processo, ele estimula isso que a gente está criticando. Mas essa é a intenção. Mas é isso. O estatuto é feito exatamente para isso. Eu me lembro quando eu então não vai mudar nada. Isso até mudou recentemente. Só se os clubes se unirem e formar uma linha e tirar a pressão da... Você já vai candidato ao protagonismo das federações. Já é candidato com o rabo preso. Quando eu era repórter de parte olímpica, né? Eu cobri durante muito tempo o Comitê Olímpico Brasileiro, que hoje é Comitê Olímpico do Brasil e tudo. Até outro dia, no Comitê Olímpico do Brasil, tinha uma cláusula que para você ser candidato, você precisava ser membro do Conselho Executivo do COB por 4 anos. Aí tu pensa assim, caramba, eu tenho que estar dentro do conselho. Aí, vamos supor, todos nós aqui estamos no conselho. Aí eu começo a botar minha manguinha de fora, de querer fazer uma oposição, o cara fala, quer saber? Vou te tirar do conselho. Nunca vai ter oposição. Claro. E agora é. Não, e aí, com a queda do Edinaldo, caem todas as eleições na CBF desde 2018. Porque o problema começa na eleição do Caboclo, em 2018. Então, o que acontece? Tudo que aconteceu... O problema, no caso, a assinatura é... Não, é que a assinatura derruba o Edinaldo. E aí, o caso volta para o Tribunal de Justiça do Rio avaliar. Que é o Tribunal de Justiça que derruba o Edinaldo em 23. Sim. Mas por quê? Porque a eleição do Caboclo em 18 teve problema. Ah, sim. E aí, como a eleição do Edinaldo é depois da eleição do Caboclo, o Edinaldo cai junto. É como se fosse um efeito dominó, né? E a alegação de falsificação da assinatura é com acordo com o STF. Não tem nada a ver com a entrada dele. E aí o Gilmar Mendes, por isso, estava cansado do Edinaldo, joga e fala assim, TJ, faz o seguinte, resolve isso aí que eu já não quero botar minha cara mais não.
Mas aí o que acontece? Com a queda do Edinaldo, por causa da ação do Tribunal de Justiça do Rio, caíram todas as eleições da CBF desde 2018. E aí o que acontece? O estatuto que volta a valer da CBF é o estatuto em 2017, que pedia 8 federações e 5 clubes. Talvez se fosse 4 e 4... Em que momento que acontece a alteração do peso dos votos? Porque isso não é mais recente? Então, não, é exatamente para a eleição do caboclo. Ah, tá. A origem de tudo é que mudou o peso dos votos para a eleição de 2018. E o Ministério Público falou, essa troca não poderia ter acontecido. E aí, por isso que começa isso tudo, e questionam o quê? A eleição do caboclo em 18. E aí, todas as eleições depois caem, deixam de valer. E aí, porque talvez se ainda fosse 4 federações e 4 clubes, talvez o Reinaldo conseguisse convencer 2 federações a não fecharem com o Samir. Porque agora só 2 não assinaram. A de São Paulo, do próprio Reinaldo, e a de Mato Grosso. Só que de 2 para tu ir buscar mais 6... É muito. É muito. Mas talvez se fossem buscar mais 2, talvez ele conseguisse. Não, e tem um jogo político aí, Vess, que é muito interessante. Porque clubes ele tinha, né? 30 clubes estavam... Isso é muito louco, né? Como pode 30 clubes de um lado e 27 estão com 25 federações? 25 federações. E isso é interessante porque você vê como tem esse peso de manter as aparências das federações para manter o jogo político, né? Essa coisa do Edinaldo de das federações nem receberem o Ronaldo também como uma demonstração de fidelidade para você não deixar nada frágil ali. Ao mesmo tempo o Reinaldo, por exemplo, precisa de quantas federações? 8. Beleza, ele tem 3. Talvez tenham mais... 2. Talvez tenham mais 6 dispostas a conversar com ele. Só que você chega ali e fala, cara, você só tem 2. Se eu conversar com você e me aproximar de você e formar... A gente vira 3? Não vai adiantar nada, eu só me lasquei. Então, nessa de 4, às vezes tem 2 que topariam conversar com ele. Só que, cara, eu não vou me indispor, sendo que a gente não vai ganhar. Da outra vez, quando então era o Ronaldo... Então é o jogo político que tá no Quando era o Edinaldo, Ronaldo, eu não me engano, acho que foi o Vitor que lembrou aqui, falou, cara, o difícil não é conseguir a 4ª, o pior é conseguir a primeira. Porque assim, esse primeiro é colhudo. O primeiro a se expor sozinho. O Reinaldo, a Federação Paulista, que tem um interesse próprio na boa. A Federação Paulista, ela não precisa das outras. Ela não precisa nem da CBF. A Federação Paulista vive sozinha. Então, assim, pra ele é mole. A Federação do Mato Grosso, eu não sei qual é a razão, peita, e acho que é bom entender por quê, mas tem uma coragem aí, e precisaria de outras no sistema antigo, mais 2 colhudas, agora precisa de 4. Agora precisa de 6. Agora não vai. Eu tava lembrando aqui, vendo a biografia, esse movimento do Samir, quando o Ricardo Teixeira assume em 89, a rodagem dele era 0, e ele assume com 42 anos de idade. Por quê? Porque tinha o João Avelange. Porque era genro do João Avelange. E todo mundo fala, quem é esse cara? O Ricardo Teixeira... E foi o mais longevo de todos eles, né? O pessoal diz no Ele vinha, popular, inclusive, de um fracasso financeiro bizarro. O Ricardo Teixeira não sabia o que era uma bola, pô. Quando ele virou presidente da CBF. E é verdade, não sabia o que era bola, não assistia jogo de futebol. E aí, pra quem gosta, Tanto é que a primeira medida do Ricardo Teixeira como presidente da CBF, sabe qual é? Vocês não vão lembrar, porque vocês são muito garoto, muito jovem. Primeira medida dele foi pegar Eurico Miranda e botar como diretor de seleções da CBF. O Eurico cansava de dizer, tudo que tem na CBF hoje, quem organizou fui eu. Sabe quem criou a Copa do Brasil? O Eurico Miranda. E aí esse movimento leva Sebastião Lazzaroni para a seleção brasileira, que tinha sido técnico do Vasco. É um efeito colateral. É um efeito colateral, ele tinha sido técnico do Vasco, com algum sucesso e tal, e vai bater na seleção brasileira, ganha a Copa América 89, a gestão de Ricardo Teixeira, ela começa muito bem sucedida, porque tira o Brasil de uma fila de 40 anos, num jogo contra o Uruguai no Maracanã. Então assim, aí 90 tem uma decepção, 94 é campeão do mundo, 98 finalista, 2002 campeão de novo. A gente tá falando de um cara que tornou a CBF trilhardária, quando ele assumiu, não tinha dinheiro para bancar o próximo campeonato. Assinou o polêmico contrato com a Nike, que deu uma independência financeira. E com o contrato ainda em vigor com a Umbro, né? A Umbro é obrigada a abrir mão do contrato, praticamente, para... Enfim. Ganhou um montão de coisa na base. E o fato, assim, ele era um bom gestor, ele era um mau gestor. Não dá pra saber. O fato é que a seleção brasileira foi extremamente vitoriosa com o Ricardo Teixeira. Só que ficou um monte de rombo aí depois pra se cuidar e tal. Eu não sei se o Samir vai se tornar o Ricardo Teixeira, mas o movimento da juventude... e ele venceu um figurão, né?
O Ricardo Teixeira ganhou do Nabi Abichedi, que dá nome ao estádio lá do Red Bull Bragantino e tal, era presidente do Bragantino. Era o vice da CBF. E era um cara muito rodado no futebol. As vendas de jogos da seleção brasileira pro exterior. Foi um movimento muito claro ali de... Com a empresa que... Como que era o nome da empresa? Vendia os jogos da seleção brasileira. Então, caraca, são algumas mudanças aí do futebol brasileiro. Tem, mas... E foram esses contratos que acabaram derrubando o Ricardo Teixeira.